Oi, gente, estamos aqui para mais uma aula de introdução à enfermagem, nossa segunda aula. Hoje nós vamos falar sobre classificação de hospital. O termo hospital origina-se do latim hospitatio, que quer dizer local onde se hospedam pessoas, em referência a estabelecimentos fundado pelo clero a partir do século IV depois de Cristo, cuja finalidade era prover cuidados a doentes e oferecer abrigo a viajantes e peregrinos. No decorrer do tempo, o uso desse termo ficou restrito a instituições destinadas ao cuidado dos doentes. Hoje, o Ministério da Saúde define hospital como estabelecimento de saúde destinado a prestar assistência sanitária em regime de internação ou não internação no caso de atendimento ambulatorial ou outros. Para avaliar a necessidade de leitos hospitalares em uma determinada região, deve-se avaliar a estrutura e nível de saúde, bem como a população local. Então, sempre que for aberto um hospital, primeiro eles vão fazer um levantamento das condições daquela população, a quantidade de população, qual tipo de população? É de mais idosos, é de mais jovens, é mais mulheres jovens que estão em período de procriação, né? Daí eles vão escolher o tipo de hospital que vão abrir. Por exemplo, um hospital geral ou um hospital específico para maternidade ou ortopedia ou oftalmo ou clínica médica. Classificação de hospital. De acordo com a especialidade existente, pode ser classificado como hospital geral, destinado a prestar assistência nas 4 especialidades médicas básicas, obstetrícia, pediatria, clínica médica e clínica cirúrgica. Hospital especializado, destinado a prestar assistência a uma especialidade, como por exemplo maternidade, ortopedia, clínica médica, clínica só de clínica cirúrgica e outros. Outro critério utilizado para a classificação de hospitais é o seu número de leito ou capacidade de leitos instaladas. Pequeno porte, com até 50 leitos. Médio porte, de 51 a 150 leitos. Grande porte, de 151 a 500 leitos. Porte especial, acima de 500 leitos. Então, porte especiais são aqueles hospitais de grande porte, tipo Hospital São Paulo, Hospital das Clínicas e outros, né? Também, de acordo com a estrutura arquitetônica, ele pode estar só na vertical, ele pode estar só na horizontal, pode ser monobloco, ou seja, um único prédio, ou polibloco, vários prédios, como por exemplo a clínica, o Hospital das Clínicas. De acordo com a estrutura econômica, ele pode ser filantrópico, sem fins lucrativos, atendendo a comunidade de acordo com as prerrogativas da lei. Ele pode ser privativo, com fins lucrativos, e ele pode ser público, dirigido pelo governo municipal, estadual e federal. Então, filantrópicos, eles são mantidos por empresas que vão custear esses hospitais. O privativo são pessoas que têm um maior aquisitivo maior poder aquisitivo, que pode abrir aí um hospital só para fins lucrativos mesmo, só para ele lucrar, sem ter que dividir com ninguém.
E o hospital público, que é dirigido pelo governo, pelo município e pelo país. Sistema de saúde no Brasil. O sistema de saúde vigente no Brasil agrega todos os serviços públicos da esfera federal, estadual e municipal, e os serviços privados, também os credenciados por contratos ou convênios. Na área hospitalar, 80% dos estabelecimentos que prestam serviços ao SUS são privados e recebem reembolsos pelas ações realizadas, ao contrário da atenção ambulatorial, onde 75% da assistência provém de hospitais públicos. Então, aqui está dizendo que 80% dos atendimentos do SUS ele pode ser feito no hospital privado. E não é o que a gente vê, na verdade, né? Mas isso foi um contrato firmado com o Ministério da Saúde e os hospitais privados. Mas, na verdade, não é isso que acontece. Os hospitais privados, às vezes, eles acabam não socorrendo as pessoas ou não atendendo essa clientela. Por quê? Porque quando eles vão receber um reembolso, não é o peso, o valor real que eles deveriam receber. Por exemplo, vou dar um exemplo assim por cima. Se ele cobra R$100 para fazer uma injeção, né? Porque ele é um hospital privado, é um hospital particular, então ele cobra o preço que ele achar que deve cobrar. Só que quando ele for receber o reembolso, ele vai receber R$10, por exemplo. E assim por diante. Então, eles não lucram com isso. Além do mais, quando as pessoas são atendidas nesses hospitais, por exemplo, teve um acidente na avenida e as pessoas que estavam nesse acidente acabaram sendo socorridas em um hospital público, ou um hospital privado que ficava muito próximo. O que acontece? Eles vão prestar assistência, vão alojar essas pessoas e quando for pedir vaga para o SUS, nunca tem. Então essa pessoa ela vai ficar ali até a alta. Então eles vão acabar tendo prejuízo com essa pessoa. Então eles acabam não atendendo. E isso é crime. A gente não deve negar socorro. Porém, eles acabam fazendo porque são pessoas leigas que não sabem os seus direitos. Conforme as diretrizes do Sistema Único de Saúde, o serviço de saúde de uma dada região geográfica deve estar integrado, constituindo um sistema hierarquizado e organizado de acordo com os níveis de atenção à saúde. Vamos entender isso. Então, o que ele está dizendo é que os hospitais, eles têm o serviço de atendimento de emergência, de urgência, de internação, por exemplo, internação em UTI, socorros, né? Por exemplo, do SAMU, que leva lá para o hospital. E o que acontece? Ele ainda tem o AMA, a UPA, tem a UBS, em que pode prestar atendimentos a certos tipos de serviços. E as pessoas não sabem disso. As pessoas acabam, por exemplo, indo para o pronto-socorro porque estava com uma dorzinha de cabeça, ou aquele diabético que não se cuida, ele acaba indo procurar o pronto-socorro, sendo que ele pode procurar os serviços da UBS. Vamos ver aqui a definição. Uma dúvida muito comum entre a população é qual lugar procurar em caso de uma doença
emergência ou até mesmo mal-estar. O Sistema Único de Saúde é complexo e formado por uma série de unidades que se completam e buscam atender as pessoas de acordo com a demanda e de maneira eficiente. Então, nós temos a UBS, a UPA, a AMA e o hospital. Vamos ver as definições para ver quais os serviços que essas unidades podem prestar. Bom, UBS, Unidade Básica de Saúde, atende de segunda a sexta, das 7 às 19, com consultas marcadas e problemas de baixa complexidade, como doença crônica, tratamento odontológico, consulta de enfermagem, curativos, imunizações, né, são as vacinas, coleta de exames. Também realiza promoção, prevenção de saúde, como, por exemplo, os grupos de apoio, o hipertenso, o grupo de apoio aos diabéticos e também as visitas domiciliares. UPA, Unidade de Pronto Atendimento, funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, pode resolver grande parte das urgências e emergências e tem estrutura de hospital, mas em menor escala. AMA, atendimento médico ambulatorial, tem um atendimento das 7 às 19, atende problemas de saúde de média complexidade, como dor de ouvido, dor de garganta, crise de asma, infecções urinárias. Realiza também a administração de medicamentos, suturas, drenagens de abscessos, raio-x de qualquer paciente sem cadastro prévio. Então, nós temos essas unidades antes de ocupar os hospitais. Às vezes não é um problema de hospital que eu posso resolver lá na UBS, ou eu posso resolver na UPA, ou eu posso resolver na AMA. Então, a gente precisa desafogar os hospitais. Por quê? Quando a gente vai num pronto-socorro, ele está lotado. E as pessoas que precisam de verdade, aquela emergência, aquela urgência, ela tem que esperar e muitas vezes acaba até morrendo lá na sala de espera, na fila, porque é muita gente. Então, a gente precisa saber qual desses serviços que a gente pode procurar. E muita gente não sabe da existência dele. Então, eu, Vera, na minha opinião, eu acho que deveria ter mais propaganda a respeito, né? Folder, cartazes, enfim, deveria ser mais veiculado, deveria ser mais notificado à população. Talvez assim desafogasse mais os hospitais. Bom, o hospital pronto-socorro é preparado para atender urgências e emergências, como casos de UTI, internações e avaliações de especialistas e até centro cirúrgico. Então, por exemplo, um baleado que necessita de um atendimento urgente, né? E tem também o serviço de centro cirúrgico. Todos os serviços de saúde estão aptos a fazer o primeiro atendimento de urgência e emergência, mas nem sempre tem a estrutura necessária para o atendimento. Se cada pessoa procurar o serviço adequado para seu problema, fica menos tempo esperando, tem um melhor atendimento e uma resolução mais adequada. Na reorganização do sistema de saúde proposto pelo SUS,
O hospital deixa de ser porta de entrada no atendimento para se constituir uma unidade de referência dos ambulatórios e unidades básicas de saúde. Então, eles podem ser atendidos nas unidades básicas de saúde, nos ambulatórios e, dependendo do caso, eles podem ser transferidos para o hospital. E para que o paciente receba todos os cuidados durante sua internação, é necessário à disposição uma equipe multiprofissional, caracterizando uma intensa divisão técnica de trabalho. Então, como eu falei na primeira aula, nós não trabalhamos sozinhos, nós trabalhamos com uma equipe multiprofissional, ou seja, nós precisamos de outros profissionais para que nós possamos salvar vidas. Nós não conseguimos trabalhar sozinhos. Então, a equipe multiprofissional é muito importante no atendimento ao cliente. E é isso, gente. Então, o Sistema Único de Saúde, ele tem aí essas divisões de UBS, AMA, UPA, em que nós podemos procurar. E às vezes o atendimento é muito mais rápido do que eu ir procurar um hospital grande, um hospital que tenha pronto-socorro. Nem sempre é necessário um pronto-socorro. Então é isso, muito obrigada e até a próxima.